Shalom, linda igreja, tudo bem com vocês? Ai, sorria, eu vou falar de novo. Graça e paz, querida igreja, tudo bem com vocês? Amém, Shalom, viu? Boa noite, que Deus possa trazer uma mensagem para que você realmente saia daqui cheio da presença do Senhor. Que não seja eu, mas seja o Senhor a falar com vocês. Desde que você acordou, tem bastante gente falando com você? Tem? A Adriana fez assim, ó, vixe, trabalhando na prefeitura. Tem bastante gente? Você ouviu muitas vozes hoje? Do amanhecer até agora? Amém. Então que agora a sua alma se cale, que toda voz que você ouviu, você esqueça, e que o Senhor venha a falar fortemente sobre o seu coração. Amém? Abre comigo em Lucas 38. Não, Lucas 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Vamos falar hoje sobre as nossas amigas Maria e Marta. Tem um livro que diz como ser Marta nos tempos, como ser Maria nos tempos de Marta. Por quê? Porque nossa vida, desde que a gente levanta até a gente deitar, é sempre aquele agito, muitas vozes, muitas pessoas, muitas coisas, muitas tarefas para realizar, né? Por isso Deus já sabia e deixou escrito aqui esse trecho para a gente. Então, Lucas 10, a partir do versículo 38. Pode ficar sentado. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Ah, Senhor, eis a tua palavra. Eis a tua palavra maravilhosa. Eis a tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos cura, que nos restaura, Senhor. Fala conosco, Pai. Traz, Senhor, a tua verdade hoje sobre as nossas vidas, para que possamos sair daqui ainda mais edificados com a sua presença, para que não venhamos a viver enganados, Senhor, com culpas, com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, mas que possamos ser colocadas, Senhor, por Ti, no lugar certo, que é aos Teus pés, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, o contexto da história. Jesus estava passando numa aldeia e foi hospedado por Marta, que tinha uma irmã que se chamava Maria. Eu não sei você, quando você hospeda alguém na tua casa, mas a tradição dos judeus é uma baita de uma responsabilidade hospedar alguém, porque eles realmente faz com que as pessoas se sintam na casa deles, como se estivessem num hotel 5 estrelas. Então, eles se preocupam com todos os detalhes, desde como vai estar a arrumação da casa, como o quarto, né, a roupa de cama, o que vão comer. Então, realmente é algo assim do alto, sobrenatural. E Marta, então, chamou Jesus para se hospedar lá com seus discípulos e tinha toda aquela, né, arrumação para poder hospedá-lo com honra, porque o hóspede na casa do judeu, ele é honrado.
não é de qualquer jeito. Não é aquele negócio assim, né? Olha, não repara na bagunça da minha casa. Não, não tem bagunça. É tudo realmente para a pessoa se sentir amada, acolhida e honrada. Marta, então, estava com toda essa preocupação. Maria, ao ver Jesus, ela se aquietou e ficou aos pés dele, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Amados, tudo aquilo que Jesus fala é algo que vai surtir efeito naquele que está ouvindo. Onde há a presença do Senhor Jesus, ali está o Espírito Santo. Onde há o Espírito Santo, nada fica igual. Tudo é transformado. Aquilo que está bom fica melhor. E aquilo que está ruim, o Senhor coloca no seu devido lugar. E ali há o milagre. Maria, então, notou que não era um simples hóspede, que não era uma simples visita, mas era o próprio Deus entrando na casa dela. Enquanto Marta ficava agitada de um lado para o outro. Entenda, muitas vezes nós também, com os nossos afazeres, com as nossas responsabilidades, com os nossos compromissos, às vezes até mesmo aqui dentro da igreja, a gente não percebe, passa totalmente despercebido a presença do Senhor e a voz que está nos chamando. A voz que faz questão de entrar na tua casa e falar como você. E te mostrar, como diz Jeremias, coisas grandes e ocultas que muitas vezes nós não sabemos. Mas Jesus hoje nos chama para ouvi-lo. Mas esta é a grande pergunta da noite. A que voz você tem ouvido? A voz das tarefas diárias, que como acho que alguém disse aqui, a Josi, presbítera Josi, que muitas vezes a gente acorda como a gente acorda e vai fazendo todas as coisas durante o dia e se esquece da presença dele, da pessoa dele em nós. Sim ou não? Sim, assim como Marta. As coisas visíveis muitas vezes passam a ser mais importante nas nossas vidas do que o próprio Deus, que está em nós, que vive em nós, que vive através de nós, que nos detalhes do dia a dia e do dia de hoje se mostrou presente em nossas vidas e através das nossas vidas. Sim ou não? Sim. Hoje eu quero dizer para você que existem 3 tipos de vozes. Existe mais, mas eu só vou poder apresentar para você 3 tipos de vozes que soam forte sobre as nossas vidas. Uma delas é a voz do povo, a voz da multidão. Você já ouviu, né? Pelo menos eu passei minha infância inteira assistindo o filme. Jesus ou Barrabás? Barrabás ou Jesus? E o que o povo disse? Jesus, lógico, ele é Deus. Porque o povo já tinha visto muitos milagres. E aqueles que não viram já tinham ouvido falar de Jesus. Escolheram Jesus? Não, eles escolheram o ladrão, Barrabás. Essa é a voz do povo. Essa é a voz da multidão. Essa é a voz que muitas vezes, a maior parte do tempo, está nos nossos ouvidos, numa rodinha de conversa, sendo que em Coríntios diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Essa está muitas vezes dentro dos nossos lares até, por aqueles que não conhecem a Jesus. Essa é, na maioria das vezes, dentro do nosso serviço, a qual nós passamos grande parte do tempo ali. Sim ou não? Sim. Você sabia que para cada uma promessa sua que Deus te deu e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, há várias
e várias ideias humanas, opiniões humanas, vozes, para te tirar da presença do Senhor, te afastar do cumprimento da palavra do Senhor, principalmente no Brasil, porque todo brasileiro parece que tem um jeitinho de conseguir aquilo mais rápido. Porque se você tem que esperar, o Senhor falou para você esperar, a voz humana, né? A voz do povo, da multidão, vai falar para você não esperar. Porque tem um atalho, Romualdo, e você vai chegar lá mais rápido. Agora, se tiver que pegar um atalho, a voz do povo, a multidão, vai falar, não faça isso. Espere, não acelere, porque se é de Deus, virá na tua mão. Mas espera aí, Deus falou para mim? Muitas vezes, a nossa dificuldade não é ouvir a voz de Deus. Não é tomar posse da promessa do Senhor para as nossas vidas. A nossa dificuldade é limitar a voz do mundo, o acesso que a voz do povo, daquela voz sem sabedoria, que não tem discernimento de quem é o Senhor, de chegar até nós. Porque se você se coloca no lugar certo, se você realmente ouve a palavra do Senhor e limita a voz do mundo de chegar na sua vida, quando alguém vir te dar um conselho contrário àquele que o Senhor te deu, o que você vai falar? Amém, amado. Você não vai ser sem educação, né? Você vai falar, amém, amado. Mas Deus me deu uma outra direção, e essa está sobre a minha vida. Só que nós, infelizmente, seres humanos, né? Nós damos acesso à voz do mundo. E muitas vezes, muito mais do que a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Abre comigo em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, 7 a 10. Como o tempo está corrido, vamos ler aqui, tá bom? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade que lhe falta, senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Amados, muitas vezes a voz da multidão, a voz do povo, vem seguida de sentimentos. Já ouviu falar, vou seguir meu coração? A palavra de Deus diz que, em Jeremias, que o nosso coração ele é corrupto e enganoso. Só que a gente ainda tem em seguir o nosso coração. Aqui, quando Saul ouviu as mulheres, a multidão, a voz do povo, dizer que ele matou milhares, mas Davi havia matado 10 milhares, aqui a raiva entrou no coração dele. A partir daquele momento, seu reinado começou a ruir. Porque ele deu ouvido à voz do povo. E o sentimento, contrário ao sentimento, à vontade, à palavra de Deus, começou a tomar conta do coração dele. As atitudes, o sentimento dele começou então a ser carnais. E quantas vezes nós estamos numa direção que o Senhor nos deu, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos ministérios na igreja, dentro dos nossos serviços, dos nossos negócios, com a nossa família, né? E uma palavra, um comentário, uma fofoca,
chega até o teu ouvido, e você toma aquela palavra, aquele conselho, como verdade sobre a sua vida. E aí os seus pensamentos, os seus sentimentos começam a ficar como de Saul, com raiva, com inveja. E ali você se tranca e não ouve mais a voz do Senhor. Somente esta mentira e este engano que foi brotado no seu coração. Cuidado. A voz do povo não é a voz de Deus. Na voz do povo não há sabedoria. Porque o povo não conhece a Deus. A multidão não conhece a Deus, mas você conhece. E Deus fala. Deus tem prazer em te mostrar o caminho através da sua voz. Amém? Mas temos mais uma voz. Esta voz é a voz demoníaca. Então temos a voz do povo, a voz da multidão, que é uma voz carnal. Mas também temos a voz demoníaca. Imagina, comigo não, Satanás. Sou templo do Espírito Santo. Lembra de uma mulher chamada Eva? Vamos dar esse exemplo. Eva é um exemplo claro de que o inimigo usa pessoas, usa coisas, animais para falar conosco. Eva tinha uma palavra, ela e Adão, sobre a vida deles? Era uma palavra abençoada? Deus chamou não, né? Os criou. Deus os criou, deu a eles o jardim do Éden, Adão lá para governar, Eva ali para florir, né? A vida de Adão e estar junto com ele, sendo auxiliadora. Olha só, a responsabilidade. Vamos chamar de Elefoa? Elefoa tá bom, né? Eva falando, tá bom. Vamos chamar de macaco? Macaco. Pode ser macaco ou chimpanzé, né, amor? E assim eles iam, né? Colocando toda a sua criatividade no jardim do Éden. Tinham de tudo. Árvores só para dar sombra. Olha esse calor que tá, faz falta em árvore. Mas também tinha aquelas árvores com flores, olha o ipê. Mas também Deus colocou ali árvores frutíferas. Uma laranja, hein? Que delícia. Mas Deus foi colocando mais e mais e mais coisas. Coisas que cantavam, alegravam os olhos, mas também que enchia a barriga, né? Peixes, pássaros, não faltava nada ali. Mas até que a mulher enganada, fala para quem está aí do seu lado, principalmente se for seu marido, a mulher enganada ouviu a voz do inimigo. Sim, através da serpente, né? Gênesis 3:1, mas a serpente, mais sagaz do que todos, sagaz, esperto, né? De que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? É assim? Ela ouviu a voz do maligno, a voz demoníaca. E todas as vezes que nós damos ouvido às vozes malignas, nós colocamos em dúvida a palavra do Senhor. Eva fez isso. E quando, olha que incrível que é, né? Porque tanto a bênção como a maldição não é só para você, envolve quem está ao seu lado. Eva não só ouviu, como depois foi instrumento também do maligno para fazer com que Adão pecasse. Com que Adão duvidasse daquilo que o Senhor tinha dado como palavra, promessa, cuidado para a vida deles e para a sua descendência.
Amados, quantas vezes nós saímos daqui da igreja, ouvimos a palavra do Senhor, saímos alegres, é para mim. Se você não sai daqui falando é para mim, presta atenção, porque todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor é para você sim, assim como é para mim. Amém? É para mim, tem uma direção, tem uma palavra, o Senhor falou para mim, olha só. Mas quando a gente passa por aquele portão ou por aquele portão, nós nos esquecemos que a palavra foi sim para mim e ela vai se cumprir. Situações depois no dia a dia vai colocando a palavra do Senhor em prova. E em vez da gente clamar o sangue de Jesus e falar, Senhor, a palavra que o pastor disse, a palavra que eu ouvi, a palavra que o Senhor disse, é para mim. Por mais que os meus olhos não estejam vendo, os meus ouvidos não estejam ouvindo, se ela foi lançada sobre a minha vida, é minha. A gente começa pelas circunstâncias, pelas situações, a colocar dúvida. Será que foi para mim mesmo? Às vezes a gente começa até a achar que nós não somos merecedores, porque nós demos ouvido ao maligno. E onde habita esse maligno? Às vezes vem através de quem? De quem a gente menos espera. Às vezes vem do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais, dos nossos amigos mais chegados. Patrão. Sim ou não? Sim. O inimigo sabe como te atingir. O inimigo sabe como realmente lançar um dardo inflamado e te atingir de cheio. Às vezes uma palavra que vai para você e te abate, a mim não. Mas às vezes uma palavra que vem para mim e me abate, a você não. Por isso que é necessário você se conhecer. E você saber que você é filho de Deus e que essa paternidade ninguém tira. O teu passado não te condena porque você é uma nova criatura. As coisas novas, estão surgindo aí. As que foram já foram apagadas, porque Deus já escreveu uma história nova para você. Uma história de luta? Sim, porque a luta vai forjar o teu caráter. Mas uma história de vitória. Só tem vitória quem luta, quem entra na batalha. Aquele que não tem vitória porque nunca entrou numa batalha. Aquele que não tem experiência com o Senhor é porque nunca buscou realmente viver em santidade, separado das coisas do mundo, daquilo que realmente a nossa carne, a nossa alma gosta. Então tem a voz demoníaca. Tenta sempre nos desviar da promessa e do caminho do Senhor. Mas tem a outra voz. Essa é a voz de Deus. A voz que quando não tinha nada, disse assim, haja luz e houve luz. Talvez hoje você olhe para a sua vida e diga, não tenho nada. Mas a mesma voz que criou todo o universo, é a voz que fala para você, que tem promessas para a tua vida, que tem palavras sobre a sua vida. Está difícil? Como está difícil. Se você vê, olha a temperatura dos últimos dias, dos últimos tempos, está difícil? Está difícil. Olha a economia dos últimos tempos, está difícil? Está difícil. E você acredita que as pessoas dizem que vai ainda piorar? Mas aquele que criou o universo e todas as coisas foram criadas através da sua palavra, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É aquele que diz que sai da tua terra para Abraão, sai da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. E
Quando Abraão ouviu, ele mudou o nome, né? Abrão para Abraão, e dele fez Israel, uma grande nação. É o mesmo Deus que hoje, se você ouvir a voz dele, vai fazer na tua vida milagres. Tem a voz de Deus que também fez com que, através de Moisés, as leis, os 10 mandamentos fossem escritos para que o seu povo fosse realmente protegido. Protegido do quê? Das coisas do mundo, da religiosidade, da mentira, do engano, mas vivesse em retidão, buscando aquele que nos abençoa, aquele que pode mudar o dia para a noite para o dia, a tua história e a tua vida, porque não foi assim com José? José passou lutas, mas ouviu a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus e seguiu tudo que Deus havia para a vida dele, no processo dele, ele se abateu, ele chorou? Eu não sei, mas humano como nós pode ter tido dias de luta, de choro, de medo, mas nunca se esqueceu da voz de Deus, das promessas de Deus, desde pequeno, Deus havia uma promessa para ele, e ele sabia que Deus, no tempo dele, iria cumprir. É difícil passar por luta? É difícil ouvir a voz de Deus? É mais fácil ouvir a voz do vizinho, do amigo, do patrão? Não é, gente, não é. Toma posse de quem você é, porque a voz que te guia determina para onde você vai, determina a vida que você vai ter. Tem dias de deserto muito complicados nas nossas vidas. Tem dia que realmente você fala, por que eu vou sair da minha cama? Tem dia que você chega no final da noite e você fala, por que eu saí da minha cama? Deus fala, busca ouvir a voz de Deus, e não a voz que muitas vezes ecoa dentro de você, que é a sua alma. Lembra do versículo que eu disse, o coração é corrupto, é enganoso, não se deixe levar pelos seus sentimentos, não se deixe levar pelas vozes que muitas vezes não querem calar, mas que são da sua alma. Começa a louvar a Deus, mesmo com dor, mesmo não ouvindo nada. Começa a louvar a Deus, coloca um cântico, coloca um louvor, faça você um louvor. Eu vivo fazendo um louvor, só eu entendo e Deus, mas é nosso. Às vezes eu estou louvando, a Samira fala, não é assim, aí eu falo assim, não, o meu louvor é assim sim, eu mudo a história, né? Eu pego só a melodia e vou lá, Mateus, dá certo. Eu e Deus. Fala com Deus, porque Ele fala com você. Tem coisas que você realmente, no momento, não vai entender. Por que determinadas coisas acontecem ou não acontecem na minha vida. Um exemplo é Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas lê a história de Davi, gente. Gente, como ele errou. Eu também vivo errando. Mas como ele se arrependeu e buscou, assim como Maria, ficar aos pés do Senhor Jesus, para que Jesus o perdoasse e para que ele escrevesse uma nova história junto com Deus. E ali você pega os salmos e você vê quantos cânticos, quantas poesias, quantas orações em forma de cântico, de poesia, Davi não escreveu. Mas por que ele escreveu? Porque ele ouviu a voz de Deus. Porque ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Mas ele cria nas promessas do Senhor. Ele cria que independente da vida dele, Deus não muda, Deus é o mesmo. E aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Você acredita que Deus é o mesmo? Ou você acha que a Bíblia
O que está aqui é apenas uma história, escrita por homens e que isto não existe. Eu duvido que você pense assim, senão você não estaria aqui. Então creia e busque ouvir a voz do Senhor. Busque ouvir aquilo que Ele tem para a tua vida. Mas não só ouvir. Aprenda a tomar posse e a fazer calar toda a voz demoníaca e toda a voz que vem do mundo, a voz da multidão. Sabe, lá no meu povo, lá em Israel, tem duas formas de você perguntar como a pessoa está. Então, vamos lá. Se eu virar para você e falar shalom, shalom é olá, além de paz. Se eu virar para você e falar assim, ó, shalom, manishma, é o nosso oi, tudo bem brasileiro, que a gente não quer ouvir a pessoa. Oi, tudo bem? Mas existe um outro cumprimento, que é assim, ó, shalom, oi, né? Mas shalom ré, fala que eu estou aqui para ti ouvir. Você tem essa disposição, esse desejo, essa disponibilidade de ouvir a voz do Senhor e fazer calar todas as outras vozes que diariamente, 24 horas, têm falado a sua vida? Sabe, a escolha é sua, daquilo que você vai levar para dentro do seu coração. Eu aprendi quando eu estava na intercessão, assim que eu me converti, a pastora Olívia era líder da intercessão, sobre passar o filtro do Espírito Santo nos ouvidos. Então, toda vez que eu vou para uma reunião, toda vez que eu vou para algum lugar assim, onde eu possa ouvir alguma coisa que eu possa entender errado e levar para o meu coração, eu já falo, Santo Espírito de Deus, passa o seu filtro no meu ouvido, para que aquilo que não for de Deus entre por um ouvido e saia pelo outro, mas aquilo que for do Senhor, que penetre no meu coração e frutifique. Todos os dias a gente tem que fazer isso, porque nós vivemos no mundo, e o mundo tem muitas vozes. Todos os dias nós temos que fazer isso, porque nós vivemos por nós mesmos, a gente não tem para onde fugir. E tem voz que você pode estar sozinha dentro do seu quarto. Às vezes tem a fuga também de tomar um banho, né, para ficar sozinha e falar com Deus. E tem voz aqui dentro, ó, que não se cala, muitas vezes não deixa você dormir à noite. Muitas vezes você está no culto, mas você não está conseguindo prestar atenção de tanto que ela está falando, que ela está falando. E não é voz lá de fora, é a tua voz. Mas você tem que pedir para o Senhor, faça calar toda a voz que não é tua, para que eu possa discernir a tua voz e te seguir. João diz, né? As minhas ovelhas me ouvem. Você é ovelha do aprisco do Senhor. Não se deixe levar por outra voz, a não ser a voz do Pai. Porque Ele tem muito, muito, mas muito a falar com você. Muito para revelar a você. Você crê nisso? Fecha seus olhos. Aleluia. Apocalipse diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Deixa Deus falar com você. Deseja ouvir a voz do Senhor. A cada dia Ele tem algo especial
específico para te revelar, para te mostrar. Muitas vezes você se sente perdido, mas o Senhor tem uma voz para mostrar o caminho que você tem que percorrer. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor quebra todos os cedros. Tua voz ecoa a majestade. Tua voz ecoa a santidade de Deus. Com poder, como um trovão, ouço tua voz, trazendo cura, libertação. Traz cura, Senhor. Ouço tua voz. Oh, aleluia. Quebra os grilhões, alivia os aflitos, transforma os doentes. Fala, Senhor, Eles ao som da tua voz, ao som da sua voz, Senhor. ao som da tua voz. O teu poder faz o inferno tremer. Nada e nenhum pode prevalecer. Ao som da tua voz, ao som da tua Oh, aleluia, Senhor. Vem, Pai. ouço tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Deixa o povo ouvir a tua voz, Senhor. Traz a cura, traz a libertação. Na presença do Senhor agora, faz calar todo o som da terra, toda murmuração, toda ansiedade, toda baixa estima, toda reclamação, toda derrota, todo desânimo, toda depressão. Faz calar tudo isso dentro de você. Fala, Senhor, eu quero ouvir apenas a tua voz que me cura, que me restaura, que me dá vida, que me dá esperança. Clama ao Senhor, fala, Senhor, os meus ouvidos são teus, eu quero ouvir a tua voz. Eu sou sua ovelha, eu te conheço, ao som da tua voz eu te sigo, Pai. Oh, serecantarabalaia, soreandarabalaias. Amado, se levanta nesse momento. Ezequiel 37 diz, se coloque em pé. Ezequiel 37 diz que ele ouviu a voz do Senhor. E o cenário que ele via era um monte de ossos secos. Agora você vai olhar para a área da tua vida, onde você olha e aquilo você vê que não tem vida, que está seco. E você vai declarar a palavra do Senhor sobre esta área da tua vida. Você vai falar que tudo aquilo que os seus olhos veem, que os seus ouvidos ouvem, que o seu coração sente, mas é contrário à palavra de vida, à palavra de cura, à palavra de libertação sobre a tua vida, vai se calar, porque você vai ouvir e vai seguir Senhor Jesus, porque Ele fala com você. Lembra? Quando Ele fala, é porque algo vai acontecer. Quando Ele fala, é porque os céus vão se mover na sua direção. E aquilo que aparentemente estava morto vai ter vida. Aquilo que aparentemente estava falecido, o Senhor vai colocar em movimento. Aquilo que era fracasso vai ser vitória sobre a sua vida. Vai ser testemunho, onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, Santo Espírito de Deus, vem, Pai. Vem,
vem, Senhor, e conforme a palavra dos seus filhos, conforme aquilo que eles estão declarando aqui na terra, em confiança, ouvindo a tua voz, que seja feito, Pai, para a honra e glória do seu nome, que tudo aquilo que não tinha mais forma, que o Senhor coloque uma forma nova, Senhor, que tudo aquilo que não tinha mais solução, que o Senhor venha, Senhor, com a solução sobre a vida deles, aquilo, Senhor, a qual eles já tinham esquecido, traz a memória, Senhor, os sonhos, meu Pai, os sonhos que vieram do alto, Senhor, para a vida dos teus filhos, o sonho a qual o Senhor colocou na vida deles. Oh, Santo Espírito de Deus, retira, Senhor, toda a dureza do coração, retira, Senhor, toda a escama dos olhos, retira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está fazendo com que eles não te ouçam, meu Pai, que a partir de agora, eles possam ouvir e discernir a sua voz, e fazer calar todo o som da terra, e o som do céu, venha inundar, Senhor, a vida, Senhor, dos seus filhos. Oh, serecantarabalaia, sorecantaralaias, oh, soreandarabalaias, age, Senhor, a favor dos seus filhos, meu Pai, e que eles possam realmente, a partir de agora, meu Pai, desse instante, ouvir-te, discernir-te, se apegar a ti, Senhor, e não abrir mão, Senhor, da tua presença maravilhosa, Senhor. Que o tempo de Marta cesse e Maria, Senhor, se instale sobre as nossas vidas, para que a gente possa ficar ao som das suas vozes, e ali descansar ao som da sua voz, e ali se aquietar no som da tua voz, e ali visualizar, Senhor, a nossa vida com os teus olhos ao som da sua voz. Oh, serecantarabalaia, sorecantarabalaia, te amo, Senhor, declaro, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, assim como foi em Ezequiel 37, onde havia morte, que haja vida, e que nós possamos testemunhar a tua vida sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E que você caminhe em novidade de vida, sim, mas ao som da voz do Senhor Jesus. Não deixe o passado vir com um som de acusação. Não deixe o presente mostrar para você uma realidade diferente daquilo que o Senhor já prometeu para a sua vida. Porque o dia de amanhã está escrito e determinado pelo Senhor. E a palavra que está sobre você, essa não volta vazia, porque ela veio do céu. Amém? Que Deus te abençoe, te prospere e faça com que você venha cada vez mais brilhar com a luz de Cristo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.